Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Xerxes Guzmão e eu gostaria de tratar com vocês de uma questão que se tornou muito atual nas relações de trabalho neste momento de pandemia da Covid-19, que é a questão de acordos trabalhistas feitos, entabulados antes do início da pandemia e que estão sendo questionados ou ao menos estão sendo ali trazidas questões referentes à forma de pagamento do acordo em razão justamente desta pandemia. Ora, todos vocês sabem que há uma tradição na Justiça do Trabalho de fazer acordos e parcelar o seu pagamento. É muito raro a empresa que chega e já paga à vista. Normalmente são somente instituições muito robustas, que possuem um capital ali de giro muito alto. Fora isso, normalmente as empresas demandam, pedem que haja este parcelamento do valor do acordo, e isso é concedido naturalmente porque já é uma tradição. O problema é que neste momento de pandemia, em que a crise atinge a quase integralidade das empresas, salvo alguns nichos ali que conseguem se sair bem em qualquer momento, da economia do país, que a gente sabe quais são, enfim. Mas em situações ordinárias, as empresas praticamente todas estão ali num momento de crise muito grande, de realmente agravamento da sua situação financeira. Isso leva muitas delas a demandar, esses pedidos já estão ocorrendo na Justiça do Trabalho, uma dilação do prazo, ou um adiamento das parcelas, uma diminuição do valor, enfim, diferentes medidas que estão sendo demandadas pelas empresas na Justiça do Trabalho, o que está gerando toda uma discussão. Isso é possível? Não é possível? É razoável? Não é? Bom, a gente já tem decisões em todos os sentidos, Se a gente imaginar que a gente tem 24 TRTs no país, com milhares de juízes do trabalho, a gente imagina que a solução esteja sendo a mais variada possível em função do juiz que estiver analisando a situação. O que a gente pode apresentar como fundamentos para essa situação que é muito atual e muito importante, Primeiro, é evidente que a crise está atingindo uma grande quantidade de empresas, mas isso não pode ser presumido simplesmente pela Covid, ou seja, a empresa tem que trazer ali para os autos, naquele caso específico, naquele acordo específico, se ela tiver mais de um em todos eles, provas das suas dificuldades financeiras. Então mostrar eventualmente uma queda de faturamento, mostrar ali dívidas que não estão sendo honradas, enfim, ela tem que trazer algum elemento de prova, porque mas isso se presume. Não necessariamente, porque como eu disse, ainda que seja a regra para muitas, não é a regra de todas as empresas. Há algumas, se você está em dois setores que são de conhecimento de todos, setores de supermercados e setor de farmácias, que não estão tendo nenhuma dificuldade, pelo contrário, aumentaram o seu faturamento. E alguns nichos específicos pode estar havendo também até um acréscimo de ganho. Então, a empresa tem sim que trazer aos autos provas dessas maiores dificuldades. Claro que não precisa ser uma prova extremamente robusta, porque há algo que se presume de fato no momento atual, mas tem que trazer algum elemento de prova daquelas dificuldades que ela está vivendo neste momento. E outra coisa que é fundamental, outro elemento que é fundamental é que o reclamante tem que estar de acordo. Não se figura como razoável que simplesmente o juiz decida por mero pedido da reclamada, sem ouvir o reclamante e sem a anuência dele, que o parcelamento mais diluído ou até mesmo que o adiamento de parcela será configurado naquela situação concreta. Então tem que haver um cuidado muito grande nesse tipo de situação, porque há que se respeitar um princípio fundamental, que é o princípio do contraditório, previsto na Constituição Federal. Portanto, deve o reclamante ser ouvido e, caso não esteja de acordo, a meu ver, somente por uma ação específica, que no caso seria a ação anulatória, a reclamada poderia vir a desconstituir aquele acordo, porque, lembrando, ele configura coisa julgada, ok? Coisa julgada que, portanto, não pode simplesmente ser flexibilizada pelo juiz sem anuência do reclamante, ok? Esta a situação, então, os cuidados que temos que ter nesse tipo de caso.